Lucas capítulo 21, eu quero ministrar uma palavra que queimou no meu coração durante essa semana. Deixa eu começar dizendo que nada tem a ver com dinheiro, viu? Uma palavra que trouxe ao meu coração uma direção muito profética acerca do futuro. Porque nós estamos vivendo um tempo de insegurança, de medo. E por causa da insegurança e do medo, muitas vezes nossas decisões elas não são assertivas. Muitas vezes as nossas decisões têm nos levado para mais distante do Senhor, porque o nosso coração está inquieto, nossa alma está preocupada. Quando eu li esse texto, meu coração ardeu. Eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor compartilhou no meu coração. Lucas capítulo 21, verso 1 ao verso 4, diz assim a palavra: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos estes deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Amém? Então coloca a mão no teu coração. Pai, nós te damos graça e te louvamos por esse tempo de estarmos na sua casa. Já te adoramos, já buscamos, Senhor, a ti, já ofertamos. Agora chegou o momento do Senhor ministrar em nossos corações. Fala conosco, para que possamos, Senhor, voltar para casa com uma palavra de encorajamento, mas ao mesmo tempo uma palavra que nos desafie, Senhor, a continuar confiando em Ti, independente das circunstâncias. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Bem, senta um pouquinho, queridos. Deixa eu aproveitar e dizer que nós vamos acelerar um pouco a mensagem nessa noite, porque quando o culto terminar, todos os membros da igreja, vocês precisam continuar aqui, porque nós teremos um concílio muito rápido, porque precisamos eleger hoje um representante da igreja para nos representar no concílio regional que vai estar acontecendo. Amém, queridos? Eu quero falar sobre a confiança. A confiança em entregar tudo. Eu quero melhorar o tema, né? Não apenas confiar. Porque muitas vezes nós confiamos desconfiando. Muitas vezes nós confiamos, mas com o pé atrás. Nós até confiamos, mas ainda nós queremos ter a possibilidade de tocar, a possibilidade de controlar, a possibilidade de poder saber o que está acontecendo. Mas eu quero encorajar você, no tema da mensagem dessa noite, a confiança de entregar tudo. É interessante porque quando essa mensagem, essa palavra, o Senhor libera essa palavra e está, querido, vivendo a última semana do seu ministério. Ele está prestes a ser levado à cruz, mas ainda assim ele vai ao templo, poucos dias depois, ele estaria entregando a sua vida por amor a mim e a você. Então, antes do acontecimento da cruz, ele vai ao templo. Ele vai ao templo, querido, e ele vai ensinar. Ele está ensinando o templo e ele começa agora a observar. É importante que nós tenhamos esse nível de entendimento. Nós temos um Deus que nos observa. Mas ele não estava observando apenas pessoas que iam ao altar ofertar, ele estava observando corações. É interessante você também ter esse nível de entendimento, porque nós, humanos, nós enxergamos aparência. E por causa das aparências, nós então medimos as pessoas. Por causa das aparências, nós então ficamos assim, felizes ou não, porque o nosso olhar ele está apenas naquilo que os nossos olhos conseguem ver. E muitas vezes aquilo que os nossos olhos estão vendo não é uma verdade. Muitas vezes aquilo que os nossos olhos estão vendo não é uma realidade.
Nós temos um Deus que nos observa. Então ele está no templo, ele está ensinando, e em meio ao ensino ele agora está também observando. Não pessoas indo ao gasofilaço depositar as suas ofertas, mas ele está observando corações. Nas suas observações, ele observa os ricos iam passando, iam depositando grandes quantidades de dinheiro. As moedas caíam no gasofilaço, fazendo aquele barulho, chamando a atenção de todos ali. Então chega uma mulher, sem nome, sem posição social, sem influência, sem recurso, e ela deposita apenas 2 moedas de cobre. A multidão nem percebe a sua presença, mas Jesus percebe. Porque Deus vê aquilo que os homens ignoram. É interessante a gente fazer essa observação, porque muitas pessoas são ignoradas por mim, por você, porque os nossos olhos são enganosos. Os nossos olhos não trazem a realidade daquilo que é uma verdade em nossas vidas, ou na vida das pessoas, melhor dizendo. Então aquela mulher, ela chega ali, as pessoas não observam. Alguns ignoraram até aquela mulher, enquanto todos enxergavam apenas a pobreza, Jesus estava enxergando a fé. Enquanto todos estavam calculando o valor da oferta, Jesus estava medindo o tamanho da confiança. É interessante perceber, e quando eu estava pensando sobre isso, porque essa mulher também, eu acho que por isso também o Senhor ficou olhando para aquela mulher, fixou os seus olhos e entendeu porque aquela mulher aponta também para Cristo. Porque assim como aquela mulher entregou tudo que tinha, poucos dias depois, Jesus também ia fazer o mesmo, entregando a si mesmo naquela cruz por amor à nossa vida. É interessante porque a viúva entregou tudo o que tinha para viver. E Jesus também entregaria tudo o que era para nos dar vida. E quando eu paro para pensar sobre isso, e essa palavra, como ela ardeu em meu coração, eu acredito que nós precisamos voltar ao tempo de confiarmos no Senhor. Porque aquilo que nós conseguimos controlar, muitas vezes não é o suficiente para mudar a nossa história. É preciso chegarmos a um nível de confiança, como foi o tema da mensagem que eu coloquei, a confiança não só de entregar, mas a confiança de entregar tudo ao Senhor. Porque nós estamos vivendo, eu sempre falo isso quando posso, nós estamos vivendo em uma geração de autossuficiência. As pessoas hoje confiam em dinheiro, confiam na profissão, confiam na política, confiam na tecnologia, confiam em suas forças. Mas quase ninguém aprende a confiar completamente em Deus. E esse é o grande desafio da palavra essa noite, fazer você entender que muito mais do que a tecnologia, muito mais do que a eloquência, muito mais do que a nossa força física, muito mais do que a política, nós temos um Deus poderoso, que traz à realidade aquilo que não existe. Quando nós olhamos Gênesis, a criação, tudo nasceu de uma palavra liberada, haja. E quando ele liberou a palavra haja, as coisas começaram a existir. É importante esse nível de confiança, querido. A Bíblia nos mostra que Deus nunca teve dificuldade em trabalhar com pessoas que tinham pouco. Seu maior desafio sempre foi encontrar pessoas dispostas, dependentes totalmente dele. É isso que eu quero que você entenda, porque às vezes nós olhamos para nós e pensamos, mas será, querido, o Senhor não olha como nós olhamos? E não é um problema quanto ter muito ou ter pouco, o problema é o nível da
a nossa confiança em Deus. Esse é o grande desafio. É por isso que nós estamos aqui essa noite, é por isso que o Senhor está ministrando sobre os nossos corações. Eu diria que Ele olha para mim, para você e pergunta: você ainda confia em mim? Porque aquela viúva, ela descobriu ainda que sem querer, querido, sabe, um segredo espiritual. Hoje nós fazemos a leitura daquele ato, daquela viúva, embora ela nem tivesse esse discernimento, mas ela encontraria um segredo espiritual. E qual é, pastor? Quem entrega tudo para Deus nunca fica sem o cuidado de Deus. Eu quero me fazer repetitivo, dizer que nada tem a ver essa noite com dinheiro, meu querido. Quem entrega tudo para Deus, quem entrega o coração, quem entrega a sua vida, quem entrega o seu futuro, quem entrega a sua casa, a sua família, não vive sem o cuidado do Senhor. E pensando nisso, eu quero pontuar algumas coisas que eu penso ser interessante dentro dessa palavra. A primeira coisa é que a verdadeira fé, ela não é construída na abundância, mas na dependência. E para mim isso é muito forte, porque se nós queremos construir uma caminhada de fé, sabe, ela não vai ser construída na abundância, mas ela vai ser construída na dependência. Porque por mais que tenhamos, ainda não temos nada. E por mais que achamos que temos pouco, nós podemos ter tudo, se o nosso nível de confiança estiver no Senhor. A maioria das pessoas acredita que confiar em Deus, querido, é somente quando elas estiverem estabilizadas. Eu estou estabilizado, então eu vou confiar no Senhor. Porém, a Bíblia nos ensina ao contrário, irmãos. A confiança nasce quando entendemos que nossa segurança nunca esteve naquilo que possuímos. A nossa segurança, irmãos, não está naquilo que possuímos. Nós tivemos agora, esses dias, um acontecimento tão triste na Venezuela. Acho que nos acompanharam em questões de minutos, patrimônios valiosos vieram ao chão. Aquilo que demoraram a vida inteira para construir, em poucos minutos, segundos, foram perdidos. O número de mortos foi alto. Desaparecidos é assustador. Em questões de segundos, toda aquela estabilidade, toda aquela segurança, tudo aquilo se perdeu e o homem descobriu quão vulnerável nós somos. Então, o nosso nível de confiança, irmãos, não está naquilo que possuímos, mas o quanto confiamos no Senhor. É interessante que aquela mulher, ela não possuía patrimônios, ela não possuía reservas, ela não possuía garantias, sua única segurança era Deus. A Bíblia diz que ela entregou 2 moedas de cobre, tudo aquilo que ela possuía, sabe? É interessante pensarmos sobre isso, porque o dinheiro acaba, a saúde pode falhar, os homens podem nos decepcionar, a estrutura desse mundo pode desmoronar, mas Deus permanece o mesmo. Uau, irmãos! Ele permanece o mesmo. E para mim isso é muito forte. E para mim isso é tão importante entender, porque tudo pode mudar, pode transformar, as coisas podem ser diferentes amanhã, mas Ele continua o mesmo, o Senhor poderoso, aquele que tem a última palavra, e quando Ele age, ninguém impede, irmãos. Eu costumo dizer que nós estamos a um clamor da mudança da nossa história, a um clamor da mudança da nossa vida. Isaías
verso 8, ele diz o seguinte: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. E quando nós caminhamos nesse nível de entendimento, nós aprendemos que a maior pobreza não é financeira. A maior pobreza é viver longe de Deus. O homem, ele pode possuir tudo nessa terra e continuar completamente vazio, porque somente Deus é poderoso para preencher os nossos corações, irmãos. E quando nós paramos para refletir sobre isso, querido, sabe que na dependência é que nós construímos uma fé abundante, irmãos. Eu não sei você, mas se você é um pastor da igreja que carece da misericórdia e da bondade do Senhor, essa é uma noite para você então voltar para o Senhor, retornar a sua caminhada no Senhor, afirmar os seus votos e dizer: Senhor, eu não quero arriscar viver longe de Ti. Não dá para arriscar, querido, sabe? Viver longe da promessa de Deus para as nossas vidas. A segunda coisa, irmãos, dentro dessa palavra, quem segura tudo nas mãos nunca experimenta o cuidado de Deus. Por que nós somos assim? Nós queremos controlar. Nós confiamos, como eu disse no começo, mas desconfiando. Nós queremos olhar, nós queremos poder tocar, nós queremos poder ter controle. E essa noite, sabe, Deus está dizendo: você ainda confia em mim? Porque se queremos construir, querido, sabe, uma fé sólida, nós vamos precisar, irmãos, entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. E entender que nós não somos capazes de fazer aquilo que somente Deus é poderoso para fazer. É por isso que, nesse segundo tópico, eu vou dizer o seguinte: que quem segura tudo nas mãos nunca experimenta o cuidado de Deus. A viúva pobre, ela poderia ter guardado aquelas moedas. Poderia, ela não tinha nada. Seria incompreensível, por exemplo. Poderia ser a sua última refeição, já que ela não tinha nada. Quem sabe a sua última esperança, duas moedinhas. Mas ela compreendeu algo extraordinário. Enquanto as moedas permanecessem em suas mãos, sua esperança estaria limitada. E quando as colocou nas mãos de Deus, sua vida passou a depender do Deus do impossível. E é exatamente isso que Deus espera de cada um de nós, irmãos. É isso que Deus espera, sabe? Não é apenas dinheiro, mas o coração. Muitos entregam ofertas, mas poucos entregam a vida. Muitos frequentam igrejas, mas poucos se rendem completamente ao Senhor. Jesus nunca pediu apenas recursos, mas Ele pede pessoas, irmãos. O interesse de Deus é em mim e é em você. Esse é o interesse de Deus. A preocupação de Deus não é o quanto você tem no bolso, mas o quanto você está disposto a servir com todo o seu coração. Nós precisamos começar a amadurecer a nossa caminhada, para que possamos viver níveis maiores que Deus tem para essa igreja. Nós precisamos começar a consolidar, querido, a nossa caminhada, para que possamos experimentar de coisas extraordinárias. E como eu faço isso, pastor? Confiando completamente no Senhor, até que eu não entenda, tem uma canção: Deus está trabalhando, até que eu não consiga ver, mas todavia o Senhor, Ele é poderoso, Ele tem pensamento bons sobre nós. Quando eu falo bons, eu lembro da minha filha, toda vez ela briga, porque o pai, o Senhor falou errado de novo.
Vou errar de novo. A terceira coisa, irmãos, Deus nunca procura grandes ofertas. Ele procura corações rendidos, sabe? E para mim isso é muito libertador, porque a revelação dessa palavra no meu coração e no teu, ela precisa nos levar a um outro nível, irmãos, sabe? Jesus ele fez nesse texto uma afirmação surpreendente. Ele estava ali, em todo o tempo, ele estava olhando, não oferta mais os corações. Ele faz uma declaração que diz o seguinte: olha, ela deu mais que todos, ou seja, ela deu mais. É interessante como pode duas moedas valerem mais do que grandes fortunas. É uma conta que não fecha, né? Mas, querido, porque Deus nunca mediu ofertas por quantidade. Dá para entender, irmãos? Ele disse que ela deu mais, porque ele estava olhando o coração, sabe? Ele estava medindo a verdade na vida daquela mulher. Enquanto muitos estavam depositando ofertas e quantias valiosas, ele faz uma declaração surpreendente: ela deu mais. Porque os ricos deram parte do patrimônio, a viúva entregou o próprio futuro. Escuta isso. Os ricos deram parte do patrimônio, a viúva entregou o próprio futuro. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas eu confio no Senhor. E para mim isso é libertador, irmãos. Sabe, em tempo em que vivemos hoje, entregar tudo ao Senhor. Não estou dizendo em dinheiro, eu quero enfatizar isso. Eu estou dizendo entregar a vida, entregar aquele projeto de futuro, entregar, sabe, a nossa saúde física, entregar ao Senhor e dizer: Senhor, eu confio em Ti, eu sei que o amanhã está em Tuas mãos. Irmãos, ela entregou o futuro, porque esse é o Evangelho, irmãos. Na cruz, Jesus não entregou parte da sua vida, na cruz Ele entregou tudo. É por isso que Paulo escreve, né, em 1 Coríntios 6,20: foste comprado por alto preço, porque Cristo deu tudo, irmãos. Ele entregou tudo por nós. E a única resposta digna é entregar tudo para Ele. Porque deixa eu te dizer algo: o Senhor não quer você pela metade, Ele quer você por inteiro. O Senhor ele não quer você apenas em um dia de domingo, Ele quer você a semana toda. Eu não estou dizendo igreja, eu estou dizendo de vida com Deus. Ele não quer você de vez em quando, não. Ele te criou com um propósito de relacionamento. Ele quer te encontrar todos os dias, como Ele procurava o homem no jardim, lá em Gênesis 3,9. E o homem, por causa do pecado, se esconde. E aí Deus procura onde tu estás. Essa é a pergunta para mim e para você. Aonde você está, irmãos, que não entregou tudo ao Senhor ainda? Por que perdemos a preguiça? Por que perdemos para o desânimo? Por que perdemos para a infidelidade? Por que perdemos para o jogo de futebol? Por que perdemos, querido, para ficar em casa relaxadamente? Porque ainda não tivemos coragem de entregar tudo para o Senhor. O Senhor quer tudo. A maior oferta, o quarto ponto, a maior oferta que Deus espera, querido, é a sua vida. A maior oferta que Deus espera é a sua vida, irmãos. Porque nesse texto existe aqui, sabe, um punho também evangelístico que eu quero compartilhar com você. Porque enquanto todos estavam levando dinheiro, irmãos, Deus estava procurando uma alma completamente entregue.
Porque essa é a procura de Deus, irmãos. Ou você acha que apenas duas moedinhas chamou a atenção do Senhor? Ele não olha a moeda, ele olha os corações. Ele viu ali uma mulher completamente entregue a Ele, irmãos. E deixa eu dizer que hoje acontece o mesmo. Muitos chegam na igreja, sejam muito bem-vindos, viu, querido? Aqui é um lugar para se pertencer. Mas muitos chegam na igreja trazendo pedidos, problemas, necessidades, sonhos. Mas Deus continua fazendo a mesma pergunta: você está disposto a me entregar tudo? Porque eu acredito que essa é a pergunta de Deus. Nós começamos hoje, pela manhã, na escola dominical, nós pincelamos alguma coisa sobre isso. Eu não, todos que estavam ali, nós conversamos alguma coisa sobre isso, irmãos. Porque nós chegamos na igreja e todos nós, sabe, todos nós correndo, né? Correndo, preocupados, alguns angustiados, outros tristes, outros felizes, outros querendo alguma coisa. Mas deixa eu te dizer que vai chegar nesse lugar e buscar o Senhor, irmãos. As nossas necessidades não podem ser maior do que a nossa oração ao Senhor. O nosso medo não pode roubar de nós a nossa entrega de viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Aquilo que eu não entendo não é maior do que o caminho que Deus me chamou para caminhar. Então eu preciso confiar no Senhor e responder: sim, Senhor, eu estou disposto a entregar a minha vida a Ti, Pai. A entregar tudo, queridos. E sair do raso aonde nós estamos, pastor. Porque não acontece milagres em nossas vidas, é porque nós estamos no raso, irmãos. Alguns devem orar, pastor, vai dar 9 horas, vou dar 9 horas, eu tenho que correr, vai dar 10, pastor, e está correndo, e todos nós correndo, e Deus não é notado, irmãos. Sabe o grande problema? É que nós não estamos percebendo o Senhor, nós não estamos notando o Senhor. O Espírito Santo está tocando em nós, nos levando, nos dizendo: é tempo de se render, é tempo de se entregar, é tempo de mudar, é tempo de alinhar, é tempo de viver uma nova história. E nós estamos resistindo à voz do Senhor. E por que isso, pastor? Porque não temos coragem de entregar tudo, irmãos. Quando nós entregamos tudo, numa outra possibilidade a não ser ouvir a voz do Senhor. Marcos, capítulo 8, verso 36, diz assim, irmãos: por que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que vai aproveitar nessa nação? É tempo de se render. O maior patrimônio do ser humano nunca foi a sua conta bancária, irmãos. Sempre foi a sua alma. Olha para o pastor. Esse é o maior patrimônio da nossa vida, viu? Nós estamos correndo, desesperados, em busca de coisas que nem sabemos o que, preocupado com a nossa conta bancária. O maior patrimônio que nós temos é a nossa alma, irmãos. E quando temos coragem de entregar tudo ao Senhor, irmãos, nós recebemos coisas infinitamente maiores. Nós recebemos o perdão de Deus, viu? A vida eterna, a esperança, a filiação, Filho de Deus, a salvação, irmãos. Daqui a pouco eu tenho essa consciência. É tempo de reajustar para melhor servir ao Senhor. Porque até quando, olha para o pastor, cochearemos entre dois pensamentos, irmãos? Com todo carinho, igreja não é um lugar para se curtir, igreja é um lugar para se adorar o Senhor.
A igreja, ela sempre precisa estar em maior, ou com um peso maior, na hora das nossas decisões. Nós estamos vivendo um tempo, com todo o carinho que eu tenho aos irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as coisas de Deus estão ficando em segundo plano. E o pior, se fosse segundo plano, ainda estava bom. Nem plano nós temos mais com a casa de Deus, irmãos. Não há projeto mais futuro com a casa de Deus. Sabe, nós não estamos mais conseguindo nos enxergar, vivendo em ministério, alinhando a nossa vida, buscando a presença do Senhor, caminhando em jejum, oração, uma vida de santidade, e isso já não passa mais pelo nosso pensamento. É preciso que essa noite nós tenhamos uma coragem de voltar para casa e dizer: Senhor, eu entrego tudo, eu estou resetando a minha vida para me encher de Ti. Hoje, Senhor, nesse culto, eu quero voltar para casa desesperado pela Tua presença, desesperado, Senhor, para viver chamado. Eu quero voltar, Senhor, ao centro da Tua vontade. Essa tem que ser a nossa pressa, irmãos. Essa tem que ser a nossa pressa. Essa precisa ser a nossa decisão. Essa precisa ser a nossa escolha dessa noite. Voltar correndo para o Senhor. Enquanto eu atendo, eu termino o tópico, irmãos. Quem tem coragem de entregar tudo a Cristo, descobre que Cristo é suficiente. E descobrir isso muda tudo. Muda o nosso plano de futuro. Muda o nosso presente. Quando você descobre que Cristo é suficiente. Irmãos, a Bíblia, ela não registrou o que aconteceu depois com aquela tribo, irmãos. Porque talvez isso não seja algo importante. O importante é que ela saiu do templo sem moeda, mas jamais sem a presença do Senhor. Jamais sem a presença do Senhor. Porque quem entrega tudo para Cristo não fica desamparado. Foi assim com Pedro, foi assim com Mateus, foi assim com Zaqueu, foi assim com Paulo. Todos perderam alguma coisa, mas ganharam Cristo. E quem ganha Cristo nunca perde. Por quê? Porque Cristo é suficiente. Ele é o pão da vida para quem tem fome, a água viva para quem tem sede, a luz para quem vive em trevas, é perdão para quem vive culpado, é esperança para aquele que perdeu a vontade de viver, é salvação para todo aquele que crê. Ou seja, Cristo é suficiente. Você pode voltar para casa essa noite entendendo que Cristo é suficiente. Eu não sei como você está, mas Ele é, querido, o pão que mata a nossa fome. Ele é a água que mata a nossa sede. Ele é a luz para as trevas que há em nossas vidas. Ele é o perdão para nossas culpas, sabe? Ele é a esperança para nós que perdemos já a vontade de viver. E Ele é a salvação para todo aquele que nele crê. Eu concluo dizendo o seguinte: enquanto muitos estavam olhando, irmãos, para as moedas da viúva, Deus estava olhando para o seu coração. E hoje acontece a mesma coisa. Talvez você tenha chegado pensando que Deus quer alguma coisa de você. Escuta, mas Deus quer você. Olha para o pastor. Deus quer você. Aquilo que podemos fazer para Deus, querido, é menor. Ele se preocupa comigo e com você. Eu quero que você entenda e abra o teu coração
para a revelação de Deus essa noite. Ele quer você, irmãos, sabe? Ele não procura ofertas, ele procura vida. Ele não procura, irmãos, aquilo que você pode fazer. Ele procura você. Homem, aonde estás? O que te levou para longe do altar? O que fez com que você perdesse a sua aliança? Aonde foi que você quebrou o seu voto? Qual foi o dia que você rompeu com a santidade? Quando foi que a igreja teve um peso menor na sua vida? Deus está preocupado com você, queridos. Hoje é noite de voltarmos para o Senhor. A viúva entregou tudo que possuía, sabe? Jesus também na cruz entregou tudo aquilo que ele era, irmãos. Agora, a pergunta para esta noite, para finalizarmos a mensagem, é essa: você está disposto a confiar em mim e entregar a sua vida completamente? Essa é a pergunta. Porque o maior milagre não é quando Deus transforma nossas finanças, mas é quando Deus transforma os nossos corações, queridos. Coloque fé. Coloca a mão no teu coração e olha para o pastor, olha para cá, irmãos. Eu quero que você entenda que hoje o Senhor está chamando homens e mulheres a saírem, sabe, das confianças da sua riqueza, da sua sabedoria, da sua força, dos seus méritos, e voltarem a depositarem a sua esperança em Cristo. A salvação não é comprada por moeda, a salvação é recebida pela fé. Para aquele que entregou tudo, para aquele que confia no Senhor e entrega a sua vida nas mãos do Senhor. Hoje é dia de confiar em Deus, render-se a Ele e entregar tudo a Ele. Eu quero orar com você e daqui a pouco vamos estar adorando ao Senhor. Feche os olhos.